Media Market Podcast no ar, eu sou a Luísa Teleste e por aqui você já sabe, a gente discute como as transformações da mídia impactam as estratégias de marketing. Tô especialmente animada porque hoje eu tô dividindo bancada com uma co-host nova, Andressa Luz, bem-vinda, gerente de mercado aqui da Grande Florianópolis, do Grupo ND, para quem não conhece. Time de peso hoje para uma convidada super especial. Bem-vinda, Angélica Laís, coordenadora Obrigada. de marketing do Grupo Bahia Sul. Um prazer te receber. Nunca falamos sobre saúde no Media Market Podcast, primeira vez, estreia em grande estilo. Obrigada pelo convite, fico muito honrada, ainda Imagina. mais falando com a Angélica, que super admiro o trabalho dela, acho que ela tem muito a somar aqui com nossos conteúdos. Ah, eu também acho. Já vou emendar logo numa pergunta para você se apresentando e uma das coisas que a gente primeiro introduz nos nossos podcasts, quando a gente conversa com alguém que está assim, lidando diretamente com operação e equipe, é como que vocês organizam assim um planejamento, um calendário de marketing ao longo do ano? Tu faz isso de forma anual, vai semestral, trimestral, como que funciona? E bem-vinda. Legal, obrigada, Luísa. Obrigada, Grupo ND, Andressa, todo mundo pelo convite. É uma honra estar aqui representando o Grupo Bahia Sul e toda a história e tudo que a gente tem para contar. Saúde também não é simples, é um tópico que a gente já estava abrindo aqui, conversando bastante. É algo desafiador de fazer, mas é algo também muito prazeroso e tem um brilho no olho bem legal. Falar de saúde, a gente sempre tem um calendário, né? A gente sempre tem muita coisa para seguir. E algo que a gente vem aprendendo, hoje eu estou no Grupo Bahia Sul já há 3 anos quase, vim junto quase com a pandemia, então assim, vivi uma coisa intensa, vivi uma realidade e uma integração quase muito diferente do que faz, é um padrão quase dentro do marketing, a gente viveu muita coisa diferente, e quando a gente pensa em saúde, tem muitas datas que são referência pra gente, tudo mais que a gente olha no dia a dia e faz parte, né? Então, nesses 3 anos eu fui aprendendo muita coisa, assim, eu brincava que o ano de 2023 é um ano de consolidação do que a gente aprendeu. Então, é um ano de calendário, e quando a gente fala calendário de saúde, ele não muda muito. Então, assim, outubro eu tô de novo com Outubro Rosa, a gente tem um Novembro Azul, tem de novo Novembro Azul. Hoje, quais que são os nossos desafios? Dentro disso, como que eu vou fazer diferente? O que que eu quero comunicar diferente? O que que a sociedade está precisando ouvir de alguém que é autoridade em saúde e pode conscientizar de alguma forma? O calendário da saúde, ele é de janeiro a janeiro, é 24 horas por dia, são 7 dias por semana. Esse é o desafio, eu acho. A gente olhar as datas que a gente tem e extrair o melhor. Falar de saúde não é simples, não é muito fácil. Não existe muita literatura de saúde. Isso é um desafio bem interessante para a gente no dia a dia. E como profissional de marketing e tudo mais, eu já vim de outras áreas muito... que a gente tem muita fundamentação, isso, né? Exatamente. Tem case, consegue utilizar vários exemplos que estão disponíveis no mercado. E a saúde é diferente. Isso, então eu vim da indústria e da tecnologia, então já estou há 12 anos mais ou menos no mercado de marketing, né, dentro de cadeiras de marketing. Quando estava na área industrial, trabalhava com calendário de lançamento de produto, com um catálogo de produto muito bem específico. A gente, na oportunidade, eu tive alguns desafios profissionais dentro dessa área, onde eu pude criar canais de venda B2B de uma forma diferente, onde o mercado ainda não fazia e não falava, lá em 2014, 2015. Então, foi muito legal. Era uma experiência onde a gente juntava digital com o dia a dia, do off, que a gente tinha com representante na ponta, que se a gente entrasse no mercado dele ia gritar, mas a gente conseguia entregar e dizer assim, cara, olha só, eu tô te abrindo um canal novo de venda, isso aqui é bom para ti. Sim. Depois, na tecnologia, tu conseguia aplicar metodologias de growth, tu conseguia olhar para o dia a dia e dizer assim, cara, eu tenho aqui a possibilidade de conseguir atração de 300 clientes a mais, eu consigo trazer usuários para esse aplicativo, eu consigo trabalhar num caminho diferente. Aí, quando a gente vai para a saúde... Tu não tem essa relação de causa e efeito estabelecida, exatamente, né? E nenhuma forma, né? Exatamente. Uma fórmula mágica de como trabalhar, né? Isso, não tem aquilo assim bem estabelecido. O que tu quer comunicar pro teu público para falar sobre saúde? Tu quer ir por um caminho de prevenção? Tu quer para um diagnóstico precoce? Tu quer falar de saúde de uma forma generalista? É muito difícil de tu encaixar e de saber mais ou menos o que tu queres. O calendário de saúde anual, ele serve como base, né? Ele tá ali, todo ano ele vai repetir. Então, tu tens várias oportunidades durante o ano. E assim, a gente não fala de saúde para vender saúde, né? Sim. Essa é uma verdade. A gente fala para defender conteúdos, a gente fala para olhar para a população e dizer assim, vocês sabem por que existe um Outubro Rosa?
ele é uma parte do calendário, ele está falando da saúde da mulher de uma forma integral. Então, a gente busca, através disso, trazer conscientização. Por que conscientização? Putz, eu tenho um pool de pessoas que eu quero atingir, eu sou um negócio também, né, no final do dia. Isso é importante ficar claro para as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma responsabilidade social muito grande. Eu preciso atrair as pessoas para o meu negócio, mas eu preciso também que elas busquem a saúde pública, que elas busquem outras formas de se cuidar, que elas façam mais exercício, que elas vão aos seus médicos regularmente. Porque assim, eu não quero encher um hospital de pessoas doentes, eu quero promover a saúde na cidade. Eu quero olhar e dizer assim, putz, a saúde em si, ela é importante, ela faz parte do teu dia a dia. Agora, como tu consome esses conteúdos que te falam de saúde, onde que está presente esses encontros com a nossa marca e por que é relevante, qual que é o meu diferencial, aonde que eu me destaco, aonde faz sentido você me procurar e às vezes onde faz sentido ir para o concorrente. Claro. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande no que a gente comunica também, né? E de deixar isso muito claro, né? Isso. O que eu vejo, assim, do trabalho de vocês fazem um trabalho fantástico, assim, junto com o paciente, né? Desde esse cuidado que vocês têm de entender se a experiência do paciente foi legal lá dentro, mas também essa experiência das pessoas com a marca. O fora é muito legal. O ano passado a gente conversou, até vocês estavam organizando uma ação de agosto dourado, que era da amamentação, acho, né, Angélica? Iam fazer uma ação linda no Parque de Coqueiros, assim. Então, eles pensam muito além, né? Muito além do dentro do hospital, dentro da clínica. É algo, assim, que eles estão presentes no dia a dia, o ano inteiro. Eu acho que essa é a intenção de vocês, né? Isso. De levar a saúde para a população no geral. Hoje, mesmo, o Grupo Baiaçu, né? Hoje nós somos compostos pelo Hospital Baiaçu, pela Clínica Imagem, Diagnóstico por Imagem, pelo Imperial Hospital de Caridade, primeiro hospital de Santa Catarina. Então, assim, é um orgulho gigante para a gente ter ele junto à nossa história também. E pela Clínica e Maternidade Santa Helena. Então, a gente vem falando e a gente comunica cada vez mais que hoje a gente tem uma integralidade na linha de cuidado das pessoas. A gente está presente em várias etapas da vida dela, né? Então, essa relação dela com a gente, como marca, ela é importante, né? Então, quando a gente faz essas ações de prevenção, a gente está junto com parceiros que estão fazendo, pra gente isso que é importante. É a gente comunicar e a gente está presente em várias fases da tua vida. Para tu entenderes que tu conta com a gente em vários momentos, que a gente está ali presente contigo. Então, essa relação não é uma relação de consumo de marca tão forte, assim, mas é uma... Porque, às vezes, quando a gente fala em marca, as pessoas podem acabar entendendo isso de negócio e ela quer reforçar a marca para quando eu preciso. Mas na verdade, um cuidado, né? Exatamente. Porque quando as pessoas pensarem em vocês, vão te ter como referência em saúde, em bem-estar, cuidado e atenção. Que Isso massa, aí, bacana essa experiência. Você falou uma frase que eu achei ótima, que é o marketing anda junto com a experiência do paciente, sempre aqui dentro. Isso me marcou agora há pouquinho, quando a gente estava conversando. Isso. Como que a gente lida, né, no dia a dia? E não é da boca para fora que a gente fala, isso é uma realidade mesmo, né? Hoje a gente faz muito reforço de marca, de comunicação e tudo mais. A cadeira hoje de experiência do paciente, que a gente chama, ela tá junto com o marketing. E junto a isso vem o NPS também. Então, o NPS pra gente não é só um número, ele tá no dia a dia com a gente e tem uma importância significativa gigantesca do diretor-presidente, a pessoa na ponta, o coordenador, a liderança, tanto operacional, assistencial, médica, todos eles conhecem o NPS e sabem da importância dele. Porque assim, eu tenho que fazer bem feito, eu tenho que fazer com respeito às pessoas que estão ali e elas têm que sair satisfeitas, eu tenho que resolver o problema delas. E assim, quando a gente fala isso em saúde, todo mundo teve uma pontinha desse cuidado em algum momento, né? Todo mundo pensou em saúde nos últimos 2 anos, junto com a pandemia e tudo mais, junto, tudo que representou para a saúde das pessoas. E quando a gente fala dessa experiência, é atrelado a coisas assim, que às vezes a gente pode falar, putz, mas tu nem comunica, Angélica, isso. Acho que é uma história que eu já contei para Andressa e tudo mais. A gente lá com experiência do paciente, a gente conhece muitas histórias de pacientes. Eu vivi muitas delas dentro de unidades de internação. Eu sou muito parceira do time operacional e do time de assistência do hospital. Então, assim, não são poucas as vezes que eles nos chamam e dizem, Angélica, tá acontecendo um aniversário de um paciente que está internado com a gente 60 dias. Legal. Pode ajudar de alguma forma? A gente nunca vai dizer não e a gente sempre vai priorizar esse tipo de ação, porque ela é uma verdade do que acontece ali dentro. E é uma coisa que muda a vida da pessoa, né? E ela cria conexão muito forte com as pessoas, assim, tanto com o paciente, com a família, com quem tem a oportunidade de conhecer essa história.
a gente chegou a realizar casamento dentro do hospital durante a pandemia. Então, a gente teve um familiar que nos acionou a médica nos procurou e disse, Indy, a gente consegue fazer um casamento, mas tem que ser tipo amanhã. Daí eu disse, cara, como assim um casamento amanhã? Daí eu disse, não, vamos atrás, vou conhecer essa história. Saí da minha sala, fui até a unidade de internação, conversei com a família, entendi a história. Não é o desfecho dela em si, assim, é uma história tocante, bonita da gente participar. A paciente, no caso, ela tinha um histórico de doença e tudo mais, ela estava num momento bem sensível de um tratamento, e eles tinham um casamento marcado. Em função da internação dela, ela não ia acontecer. A gente conversou, eu conversei com eles, entendi o que era, o que eles queriam que a família estivesse presente, pudesse participar. Então, a gente buscou uma forma de fazer isso acontecer. Perguntei se ela queria um vestido, que a gente ia dar um jeito. Eu ia atrás de um vestido, a gente ia conseguir. Ela queria só realmente que a família estivesse presente. Então, o que a gente fez? Eu conversei ali com o noivo dela, soube qual que era a música preferida dela. A gente conversou com a família, trouxe a família. E foi, assim, questão de 1 a 2 dias, isso. Levei a minha JBL era basicamente do hospital já, na época, ela nem saía lá de dentro. Ela gostava de Bon Jovi, então assim, peguei um acústico, a gente colocou uma música acústica lá pra ela, na JBL mesmo. A gente fez a entrada, ela já não se locomovia mais sozinha, a gente fez a entrada dela num dos leitos do hospital, através da cama mesmo, a família estava aguardando ela ali, a gente conseguiu um buquê pra ela entrou com um buquê na mão, ouvindo a música que ela gostava. Preço, né? Não. Eu já tô emocionada. Pode chorar. Uhum. Ela entrou, a família estava aguardando, aqueles que a gente não conseguiu trazer e não conseguiu estarem lá presentes, estavam tudo em videochamada, assistindo aquele momento. Eles fizeram a assinatura simbólica de um documento. A gente conseguiu um bolo, fez um bolinho ali para eles, assim, um momento super simbólico. A gente fotografou, filmou. Angélica, tá na rede social? Não. Isso que eu tava pensando aqui, o meu lado profissional, pensando, porque é uma linha muito tênue, né? Como é que tu vai comunicar esse tipo de coisa? Promover esse não tá muito delicado, e muito sensível. Eu vou te falar, eu tenho zero interesse de colocar. Eu não vou levar isso, não vou externalizar. Entendi. Mas assim, é um momento que a gente produziu todo o material, entregou na mão deles e disse aqui, tá aqui. Essa é a recordação que a gente quer que vocês fiquem nossa. Não vou externalizar, não vou levar para assessoria de imprensa, não vou botar numa rede social. É um momento único deles. Isso é experiência. Não, e isso é cuidado com o paciente. É isso? Exatamente. Toda vez, Luísa, que a gente se reúne, né, Angélica, quando eles contam essas histórias, nossa, eu tenho vontade de chorar em todas elas. Porque esse é um caso que a Angélica falou, mas tem N outros, assim, né, emocionantes, né? E eu acho que a pandemia floresceu isso muito nas pessoas, elas entenderem que saúde... não é questão de privilégio, é uma questão de necessidade das pessoas e você estar bem, né? Estar bem fisicamente, mentalmente, com tudo isso, né? A gente teve uma história também que foi muito emblemática, que foi durante a pandemia, lá em 2020, bem no começo, uma mãe que tinha tido umas complicações em uma maternidade, acabou indo para o hospital, para o Bahia Sul, para ficar internada, e no momento do parto ela já se separou da criança. O time também assistencial nos procurou e disse assim, a gente não consegue fazer o primeiro mêsversário da criança levando ela no hospital. Então assim, o controle de infecção lá em cima, todo mundo se preparando e tudo mais, a gente levou a bebê e assim, a mãe ela recebeu no colo a criancinha, assim, ela só tinha visto por videochamada e tudo mais. A gente cantou parabéns, colocou um bolo, colocou feliz aniversário, levou assim. Aí veio a irmãzinha também junto, pequena, que a mãe não via há 1 mês, porque não podia entrar no hospital. Sim. Então, assim, a gente conseguiu fazer esse momento especial e eternizou também. Lindamente, a gente fez um vídeo, foto. E era uns dias assim que eu, às vezes, isso era um sábado, um domingo, eu fui para o hospital para participar também daquele momento junto com eles. Tirei algumas fotos no final daquele dia. Eu voltei pra minha sala, imprimi a foto, coloquei num porta-retrato que a gente tinha lá, desci no leito, a família tava dormindo, só entrei, coloquei no leito aquela foto e saí. Eu disse, cara, eu quero eternizar esse momento pra eles. Eles Botei nunca ali. vão esquecer disso. Exatamente. Na vida. E eu participei depois da alta dessa mãe, existe uma mãe antes dessa visita, existe uma mãe depois.
dessa visita. E aí a gente participei, entreguei uma flor para ela no momento que ela foi embora, assim, vi toda a história dela lá dentro, sabe? Então, era alguém que talvez ia ficar 60 dias com a gente, e a gente proporcionou uma experiência, assim, que fez com que ela, putz, eu quero ir pra casa, eu quero segurar no colo mais tempo, eu quero ir. Então, a gente consegue eternizar várias altas de pacientes da pandemia, então a gente fez também esses momentos especiais de entrega de volta à família, de retorno, gente que eu vi entrar no PA, um pronto atendimento, assim, muito mal, passou pela UTI, foi pela unidade de internação, e depois eu participei do momento que a pessoa foi para casa, que a família estava aguardando ali na porta. Então, assim, são vários momentos que a gente vive, e isso é experiência, né? Isso a gente proporcionar e principalmente ser um caminho de ajuda, assim, times assistenciais e tudo mais, eles têm muita vontade de fazer isso, de ajudar e de contar história. E aí eles vêm, nos procuram, assim, já com isso, Angélica, vamos fazer. Vamos, eu vou priorizar isso, eu quero entregar também essa experiência, eu quero entregar o melhor para esse paciente, essa família. Então a gente ajuda muito. No final do dia, tudo que a gente faz, essa experiência, tudo que a gente não comunica externamente, a gente sabe que reverte em branding, que reverte no posicionamento de marca, talvez para aquelas 30 pessoas que sabem daquilo, mas são 30 pessoas que tiveram uma experiência única com a gente. E que vão propagar essa informação, sabe? Exatamente. De forma muito positiva e natural também, né? Isso. Mas até ficava pensando como que você consegue tomar essa decisão de o que merece ser comunicado. Tipo, não, isso aqui eu preciso que o público saiba, até por uma questão de bem-estar mesmo das outras pessoas, sabe? É uma linha bem complexa, a gente sempre tem que ter autorização da família, das pessoas que estão envolvidas nessas histórias. Então, assim, quero comunicar, tenho autorização, vou comunicar isso. Existe sempre algo que a gente faz, eu reforço muito com o time, a gente comunica depois que a pessoa está em casa. Então, assim, putz, acontece uma cirurgia lá inovadora, um momento único, algo que nos posiciona como referência de tecnologia e tudo mais, a gente só conta quando a pessoa está em casa, né? Ela tá em casa, ela tá bem. Deu tudo certo. Vamos contar essa história? Porque pode ser que essa história mude a vida de outras pessoas lá na ponta. Exato, isso que eu fiquei pensando. Então, assim, às vezes não vamos escolher, mas não tem problema, ela vai mudar a vida de alguém também. Então, assim, tem sentido a gente comunicar por isso. Porque... Não apenas pela promoção da marca, mas sim por proporcionar algo para geral, né? Exatamente. Então, assim, faz sentido, a gente vai junto, assim. Pessoal, a gente ali tem uma participação bem legal com a parte técnica, né? Então, assim, a gente sempre tem que ter aprovação daquilo que a gente vai fazer, até pra... Às vezes a gente, marketing emocionado, né? A gente brinca muito bastante. A gente é muito empolgado, se deixar... Exatamente. Então, a gente sempre tem que ter um freiozinho ali daquela questão de bom senso, de olhar o que a gente tá fazendo e dizer assim, putz, tá, mas vamos lá, direção técnica, posso fazer isso? Faz sentido? Eu quero comunicar mesmo? E aí a gente faz junto, né? Eu nunca caminho sozinha, assim. A gente tem um time que trabalha junto para essa entrega, né? Falando em time, a Angélica tem um time engajadíssimo. Assim, ó, é verdade. Tu sente nas palavras, do jeito que eles falam, assim, que eles têm muita vontade de fazer as coisas diferentes. Exatamente. E assim, são ativos, sabe? É aquele marketing que faz com gosto, né? Isso. Toda vez que eles contam essas histórias, a gente sente muito, assim. E eu acho que esse que é o diferencial, né, Angélica? Porque tem outras empresas que a gente conversa e a gente não sente essa motivação, sabe? Sim. Do marketing dizer, a gente faz uma ação, outra não. Eles fazem porque eles querem ver o bem da pessoa que tá lá. Exatamente. Querem proporcionar uma emoção, uma coisa assim, né, inesperada. Então, é muito legal, assim, esse engajamento que a gente sente do teu e do teu time, né? Sim, eu sempre procuro gente com brilho no olho, né? Então, hoje eu sou muito feliz, muito grata, porque a gente tem um time, tanto como marketing, com experiência do paciente e como um geral, assim, time que a gente hoje tá dentro da área de mercado, como time de mercado, com os nossos parceiros de assistenciais. Então, a gente tem um time com brilho no olho, né? Porque é o que eu falo, cara, tem que gostar muito de comunicar. Sim. Tem que gostar muito de comunicação, mas tem que gostar muito de gente. Tem que ser o que faz parte do teu dia a dia, assim. Tem que gostar muito de gente. Às vezes eu passo, assim, a semana tão atolada com outras agendas. Então, assim, fala com o relacionamento com o paciente. Aí vê um negócio de NPS, faz agenda aqui corporativa, nananana. Eu chego na sexta-feira, eu olho pro meu pessoal e digo, gente, eu não fiz marketing essa semana. Alguém aqui dessa sala fez? Eu fiz o máximo de outras coisas, mas marketing eu não fiz. Só que faz sentido, né? A gente vai construindo essa questão junto. 2023 pra gente é muito um desafio de consolidar agora o que a gente construiu, o que a gente vem construindo, de buscar formas de recorrência diferente, recorrência que eu digo não de vinda de pessoas, mas de recorrência de comunicação, de entender os canais que a gente tem ali disponível, do que a gente quer comunicar,
de cada vez de uma forma mais assertiva. Então, mas nunca abandonando essa verdade pra gente que quer cuidar, né? Nunca abandonando isso e tendo sempre isso muito forte em todos os times, reforçando muito essa comunicação. A gente hoje tem uma parceria com comunicação interna muito forte, então eu tenho que comunicar para dentro, mas eu tenho que comunicar para fora também. E para fora, essas informações externas e internas, elas têm que caminhar juntas. Então, se eu faço uma aquisição de um ativo, o meu colaborador tem que ser o primeiro a saber. Sim. Ele tem que estar engajado com a gente nisso, então a gente tem que comunicar de uma forma integral, né? A gente trabalha hoje quase no 360 muito forte, é branding, é evento, é campanha off, é campanha on. Isso que eu ia te perguntar, você mencionou que são vários canais que vocês atuam. Quais são, assim, os principais? Então, hoje a gente trabalha muito com ciclos de campanha. Então, quando a gente fala isso, a gente trabalha on e off muito forte. A questão on, a gente trabalha numa linha de coisas orgânicas muito fortes. Então, muita construção de conteúdo, muita escolha de parceiros que estão do nosso lado para reforçar essa comunicação do que a gente faz. Com ciclos de campanhas que... quando a gente fala de saúde, eu não posso falar assim, ficou doente, nos procure, né? Eu tenho que reforçar... as coisas às vezes que tu tá sentindo para talvez procurar saúde. Eu tenho que reforçar o que são os nossos diferenciais, tenho que reforçar que eu consigo te atender porque tu tem um convênio, um plano de saúde. Então isso a gente tem que buscar mídias de impacto, mídias que consigam dispersar essa informação no maior tipo de alcance possível, numa maior frequência possível e que faça sentido para as pessoas que estão absorvendo essa informação, né? Hoje, para 2023, a gente vem buscando formas de ter canais que permitam uma recorrência maior. Então, e aí são aprendizados que a gente vai tendo, né? E como comentei, saúde é muito louco, porque não tem muito case, não tem muita bibliografia ali disponível pra gente, tanto internacional quanto nacional, é uma coisa muito louca, assim. Que bom que a gente tá aqui conversando, ó. Exatamente. Já é um conteúdo disponível para quem tá interessado. Exatamente. E é muito legal, porque isso permite com que a gente teste muita coisa, que a gente aprenda, putz, isso aí não funcionou. Pô, eu vou fazer uma campanha de 2 meses. Faz sentido eu colocar na rua um negócio que tá falando 2 meses só sobre um tipo de assunto, campanha, né? um tipo de conteúdo específico? Será que eu não tenho que buscar uma mídia de recorrência maior, que tenha que espalhe aquilo durante 12 meses, que reforce a minha comunicação lá na ponta? E a gente comentou dos convidados que já passaram por aqui, né? A gente falou do Galileu. Ele sempre traz 3 pontos que fazem parte do branding, né? Eu acredito muito neles e eu acho que faz total sentido, que é o alcance, a recorrência e a constância, né? Para mim, eles são 3 pontos chaves mesmo, que têm que ser trabalhados. E quando a gente trabalha que o meu resultado é construção de marca, que é a construção de posicionamento, cada vez mais a gente tem que buscar isso, a gente tem que buscar lá na ponta como que a gente está fazendo isso. Estou alcançando o máximo possível de pessoas, estou buscando uma recorrência dele estar me vendo 12 meses, tem uma constância de tô falando esse conteúdo, daí depois passa 3 meses eu volto a falar dele, eu tenho uma constância naquele canal. Então são coisas que a gente vem buscando. O calendário de saúde existe, as pessoas vão buscar saber no Outubro Rosa por que se fala de Outubro Rosa, tem que saber que eu tô presente, eu existo, eu sou aqui, eu sou a clínica imagem, eu tenho um porquê, eu tenho uma autoridade, eu tenho uma autoridade para falar sobre aquilo, então tu vai buscando muito isso junto. Eu acredito, e esse ano assim, a gente busca muito como que a gente vai fazer isso, de uma forma que me permita não ser repetida na rua com as coisas que a gente vem falando, mas que me permita assim, transitar dentro desses conteúdos até como grupo, né? Às vezes eu tô falando como Bahia Sul, às vezes eu tô falando como Imperial Hospital de Caridade, às vezes eu tô falando como Santa Helena, às vezes como Clínica Imagem. Como que as pessoas me reconhecem como um grupo agora? E até enquanto posicionamento, né? Porque a tua linguagem provavelmente não vai ser a mesma. Isso aí. As próprias cores e a forma com que tu te posiciona e o teu discurso não vão ser o mesmo, dependendo de qual canal. É porque são públicos também diferentes, né? Eu tenho etapas diferentes da vida da pessoa. A gente conversa muito sobre a questão maternidade. E, cara, é um público muito legal, né? De conversar sobre maternidade. Tu tá falando de um momento da vida de uma família muito único, né? Então, até o consumo de conteúdo daquilo, pelo que a gente vem estudando e tudo mais, ele é diferente. Mais engajado, né? Muito mais engajado. Muito mais presente. Então, assim, a pessoa vai querer saber sobre a amamentação. Ela quer saber sobre o tamanho da criança na barriga dela, ela quer saber sobre dicas do que levar para maternidade. Putz, o que eu vou botar na bolsa?
Angélica, vocês têm um curso que ensina... então a pessoa engaja muito com a gente, porque aquele momento da vida dela é único. Agora eu tô no momento de fazer uma cirurgia. É uma cirurgia que é uma urgência e tudo mais, é um momento diferente. Então eu tenho que estar lá presente também nesse momento da vida da pessoa, mas são etapas e fases diferentes da gente estar. Então, a gente tem esses 4 ativos que a gente chama, né? E cada um deles tem uma particularidade muito forte. E a gente tem que ter uma imersão e tem que estar muito presente em cada um deles também, para que a gente possa entender e colocar nas caixinhas que são necessárias. E a gente lida com emoções totalmente diferentes, né? Exatamente. Porque nada mais é que tu expressar, fazer a pessoa sentir uma emoção diferente com o que tu comunica, né? Eu vejo assim, né, Angélica, quando a gente conversa, como ela falou, tem o Hospital de Caridade, tem a Clínica Imagem, o Hospital Bahia Sul, agora a Clínica Santa Helena. São comunicações muito diferentes. Eu acho que o teu grande desafio é entender, durante o ano, como é que tu te comunica. Se tu faz uma campanha de grupo, para falar que o grupo Bahia Sul possui todos esses ativos, ou se tu trabalha um por vez, em que momento que tu trabalha, é um grande desafio, né? Sim, é um grande desafio. A gente tá sempre aprendendo, né? A gente sempre erra, olha para trás e diz assim, vou levar como aprendizado e vou melhorar a partir disso. Só que são realmente públicos e etapas de vida diferentes, assim. Hoje a gente cada vez mais caminha para chegar no momento onde a gente possa olhar para as pessoas e dizerem, bom, eu tô do momento do teu nascimento até o teu envelhecimento. Por que tu tá consumindo a minha marca? Eu quero estar contigo em todas essas fases, né, da tua vida. E realmente são emoções diferentes, né? Como que a gente comunica para uma mulher de 50 e poucos anos que tá indo fazer uma mamografia dentro lá do nosso espaço e assim, ela tá sentindo algo diferente nela. Ela tá sentindo, por que ela escolhe a gente? Por que o médico fez a indicação de levar ela para lá? Porque o que ela espera receber como a gente? Às vezes o que a gente mais pode fazer é ser o menor atrito possível nessa comunicação dela. Sim. Às vezes eu só tenho que ter a clareza que ela quer entrar lá, sentar, ser atendida, fazer o exame e ir pra casa. Nossa, isso é diferente de qualquer outro segmento, né? Que quer ser notado, que quer ser percebido. Não, às vezes você só quer que dê tudo certo naquela jornada e que você passe despercebido, como você comentou. Por isso que a gente olha sempre pra essa questão da satisfação a nível de NPS e tudo mais e tenta entender como que a gente pode olhar ele e gerar um menor atrito, talvez, dentro da jornada da pessoa. Pela uma maternidade, tu quer ser muito impactado. Sim. As pessoas querem ouvir de ti, elas querem saber o que você tá falando, elas querem que você compartilhe com ela coisas que são interessantes para a jornada dela. Agora, tem outros momentos que não. A pessoa também não quer receber um e-mail marketing teu toda semana. Não. Gente, eu não quero que o hospital fique me ligando para oferecer um produto. Então, como que a gente cria essas linhas e entende? Ao mesmo tempo que eu entendo também, posso estar errada, que tu precisa estar presente de alguma forma com a quantidade de informação de inverdade, de bobagem que se encontra na internet só pesquisando sobre saúde, tu precisa estar lá, tu precisa te posicionar e dizer, eu tenho credibilidade pra falar disso. Isso aí. Esse é o meu core. E é muito tênue essa linha também. É muito tênue. E o que foi um grande aprendizado da pandemia, assim, para termos de comunicação, né? Aconteceu o primeiro caso no hospital. Eu lembro, assim, para mim é icônico. Foi uma quinta-feira. A gente tinha uma reunião de comunicação interna aquele dia, que era para falar de comunicação para o colaborador e tudo mais. Uma reunião que a gente estava sentado, assim, e todo mundo falando, vai acontecer. Quando aconteceu, os fluxos já estavam desenhados e tudo mais. O pessoal já sabia, já se preparava para aquilo que ia acontecer. E a gente sentado, assim, e eu queria ser pragmática naquela reunião. Eu estava 10 dias no hospital. Eu tinha acabado de entrar. Eu tava 10 dias lá. Nossa, quando você falou que foi junto com a pandemia, foi junto mesmo. Foi literalmente, assim. E aí, eu lembro que eu queria ser pragmática e falei assim, gente, mas não aconteceu ainda. Etapa 1. Etapa 1, se acontecer, o que a gente comunica? Etapa 2, o que a gente faz? E acabamos a reunião, foi definido algumas coisas, assim. Eu lembro que a gente tava levantando da sala, assim, a colega, ela pegou o celular, ela disse, gente, teve um primeiro caso. Foi em Florianópolis. Foi no Hospital Bahia Sul. Todo mundo parou, voltou, sentou. Aí disse assim, opa, peraí. Aconteceu. Vamos ativar aquilo que a gente falou que era a caixinha 1, vamos lá. Botar em prática. Exatamente, vamos botar em prática. Isso para interno, né? Para externo, e aí o que é muito legal da gente estar junto com uma holding e estar junto com a Hospital Care, que hoje é uma holding de saúde nacional, né? Um grupo. Essa holding, ela está presente em 7 cidades, ela tem grupos e hubs que a gente chama, como esse aqui de Floripa, em outros locais também, né?
Então, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Curitiba, Cascavel, várias cidades. E aí é um aprendizado muito grande tu tá uma corporação tão legal, assim, né? E que fala de saúde. O primeiro aprendizado é assim, gente, congelem rede social, congelem assessoria de imprensa, congela tudo. E eu, na época, tinha vindo da tecnologia de comunicar muito, assim, até demais. Muito rápido, né? Muito rápido. Eu falei assim, gente, mas assim, ó, e agora? Tô perdendo uma oportunidade aqui de me posicionar ainda mais, tudo mais. Pô, eu preciso comunicar algo. A única coisa que a gente comunicou na época foi um comunicado oficial mesmo da instituição, que foi pra assessoria de imprensa e pras redes. E depois, assim, não, congela. Agora a gente vai esperar e não vai comunicar nada externo. Depois de um tempo, eu olhei e disse assim, cara, que estratégia assertiva. Porque era um negócio novo, né? Era algo que todo mundo vinha pesquisando muito, se conversava muito, ouvia muito o que acontecia fora do país. E em grandes centros, né? Demorou um pouquinho mais para chegar em Floripa. Mas assim, ninguém estava sabendo com 100% de certeza, né? Então, eu tenho uma responsabilidade social muito grande no que eu comunico. Não podia ser nada que não fosse altamente comprovado, que não fizesse sentido, que não tivesse realmente a assertividade que a gente sabia que tinha que ter. Então, não posso comunicar sem essa certeza, sem essa clareza do que está acontecendo. Então, a gente segurou. Depois de alguns... e era muito louco, assim, porque a cidade entrou em lockdown. Sim. E foi um momento, assim, de, acho, grande aprendizado para todo mundo. Como a mídia, como todo mundo se comportava. A gente, claro, tinha casos acontecendo e tudo mais. A gente sofreu com muita fake news. Muitas. Coisa impressionante, assim. E eu tava no hospital há poucos dias, né? Então, acostumada a um tipo de gerenciamento de crise, daí começou a olhar e disse, cara, mas tipo, esses áudios que a gente tá recebendo aqui, que coisa absurda. E aí, de novo, a gente foi muito assertivo. A gente começou a fazer boletim, né? Diários, da situação, né, diários. A gente fez 473 boletinhos, eu sei porque eu fazia eles. A gente fazia todos eles. Para interno ou para externo? Interno e externo. Todo mundo recebia, então era uma coisa impressionante. Número de casos, tudo, Número atualizado da semana, do dia. Tinha sempre um texto do nosso diretor. Ele escreveu, até a gente não ter mais texto dentro deles. Textos acho que diferentes diariamente. 364 textos. E aí eu aprendi uma grande lição de comunicação, assim, de canais onde a gente ia colocar isso. A gente repassava para a assessoria que disponibilizava isso para a imprensa. A gente passava para a área médica, passava para o colaborador, para todo mundo que fizesse sentido saber daquela informação. Da onde? Da fonte confiável, né? Que éramos nós criando aquele boletim. Foram 470 boletins, eram todos os dias. A gente fazia boletim todo dia. O pessoal me olhava e dizia, Angélica, tu fazia todo dia? Fazia todo dia boletim. Textos diferentes. Com textos diferentes. A recorrência de horário, como era importante. Todo dia, às 16 horas, a gente disponibilizava aquele boletim. E era fiel e ele era uma regra, assim. Eu parava tudo que eu tinha que fazer, porque eu tinha realmente que fazer aquilo. Era um compromisso da instituição e naquele momento a comunicação era importante para aquilo. E através da nossa voz. O nosso diretor fez 360, se não me engano, textos diferentes. Então, ele fazia um texto que era assinado por ele. Ele me passava todo dia às 14 horas. Ele sofria comigo, que dava meio-dia, eu já pedia... eu passava um preview para ele dizer, ó, a situação é essa. Ele já sabia da situação, ele já sabia de como estava a questão de número de casos e tudo mais. A gente construía junto e eu disponibilizava. Isso, ele serviu muito para ser um balizador até que a gente percebe, assim, de situação da cidade em si. Então, se a gente estava vivendo aquela verdade, outras instituições também estavam vivendo aquilo. Então, assim, nossa, cansei de ligar a TV e tá o nosso boletim, assim, passando no jornal, print mesmo da tela, com a mensagem dele, com os nossos casos e tudo mais. Uma data muito emblemática, assim, que foi... não lembro agora o dia em si, mas assim, a referência do que aconteceu aquele dia. Um rapaz da parte de controle de infecções, que a gente chama, ele me mandou uma mensagem, ele sempre me reportava os dados, né? Então tinha muita gente nesse circuito de informação. Ele me reportou, ele falou assim, Angélica, a gente tá zerado, não tem mais nada, não tem nenhum caso. Oi. Eu olhei assim e disse, cara, como assim não tem mais nenhum caso? Sério, de verdade? E aí a gente fez um post realmente celebrando aquilo, porque foi um momento icônico pra gente, marcante demais, assim. E pra quem viveu tudo que a gente viveu lá dentro, né? Intenso mesmo. Então, a gente tinha um compromisso, assim, isso vem da nossa direção e de tudo que a gente constrói lá dentro, que ninguém ia deixar de ser atendido. Então, a gente ia atender com o máximo de segurança, de responsabilidade, mas ia ser atendido dentro da instituição.
Então, a gente transformou espaços, eu vivi essa transformação de espaços, a gente pegou uma área que a gente tem lá no hospital, que é hoje onde acontece o acompanhante ficar aguardando a cirurgia, né, do seu familiar. A gente transformou aquilo em 10 leitos de UTI em cerca de 15 dias. Então, foi algo incrível, assim, que aconteceu. Eu vi essa transformação dia a dia, porque era onde eu passava todo dia para ir trabalhar. E eu olhava, assim... Então, eu via o que acontecia ali dentro, a gente vivia muito intensamente. E quando a gente desmobilizou aquele espaço, foi um dia muito marcante, assim, pra gente. Os espaços, eles estão lá, né? Eu acho que eu passei contigo lá, né, Andressa? Sim. A gente transformou aquele espaço num local, assim, onde a gente olha hoje, quem viveu aquilo sabe o que aconteceu. A gente adesivou de ações simples assim, né, de dia a dia, a gente adesivou com fotos ali de momentos marcantes dos 2 anos da nossa história, assim. Então, o momento da vacinação, o momento da transformação daquele espaço em UTI. E assim, eu nunca vou esquecer, o rapaz estava instalando o adesivo para mim, o pessoal estava desmobilizando toda aquela área, voltando a colocar sofá e tal. E aí tinha uma senhora filmando, assim, ela tava chorando muito, filmando o rapaz colocando adesivo ali. E eu não escrevi muita coisa, não coloquei nada ali, era só pelo simbolismo que estava repassando daquela informação, sabe? E é um lugar hoje que transita cerca de 100 e poucas pessoas por dia ali, que o pessoal vai, fica aguardando, passa colaborador, passa bastante gente, e eles olham aquele espaço e, putz, eu contei uma história ali também, sabe? Com certeza. E faz muito parte do nosso dia a dia. Então, esse aprendizado do que a gente viveu de comunicação ali... Cara, comunicação assertiva, qual canal tu tá utilizando para comunicar? A gente usa muito forte assessoria de imprensa, usou nossa rede social, dos momentos que faziam sentido a gente falar. Sim. Então, assim, aconteceu um aumento de um pico de pandemia. Putz, vamos fazer um comunicado e colocar lá, porque a gente tem um porquê falar isso. E vocês têm credibilidade, né? Eu acho que o que transmitiu muito durante a pandemia toda era a credibilidade de vocês, com esses boletins, com a postura que vocês tomaram, com as ações internas que vocês tinham. Foi um marco, né? Se a gente analisar... E eu falo assim, profissionalmente, foi um aprendizado, eu vivi, a minha integração foi junto com algo que mudou o mundo também, né? Mudou a forma totalmente novo para todo mundo, né? Exatamente. Então, tu viver dentro de uma realidade dessa, tu começa a realmente dar razão e começa a entender cada vez mais essa questão de comunicar com consciência, comunicar com respeito, com responsabilidade, porque tudo que eu escrevi ali... Se eu errasse um dado, se eu botasse que, tipo, ao invés de 50 internações, tinha 100, cara, tinha muita responsabilidade naquilo. Porque as pessoas queriam saber, elas precisavam de informação. Porque aquilo balizava junto com muitas outras ações, tipo, vou abrir o comércio, vou fechar o comércio, o que a gente vai fazer? Vai aumentar a nossa porta de atendimento. Então, existia um papel muito grande de responsabilidade. Ainda existe, né, na comunicação. E eu acho que a pandemia, ela trouxe para as pessoas essas coisas de olhar para a saúde e dizer assim, cara... O que tá com... Tipo, é importante, é muito né? Importante. Faz parte do meu dia a dia. E aí eu comecei a olhar por causa da pandemia, mas assim, o que a gente percebe cada vez mais? Que as pessoas procuram conteúdos, elas procuram entender da saúde agora. Elas passaram a olhar para a sua saúde, tanto mental quanto física, cada vez mais, né? Elas começaram a entender, então... aconteceu aquelas lives, né? Tudo que a gente passou dentro daquele momento. E as pessoas começaram a entender, né? Que tipo, putz... Um hospital, ele tem que estar ali aberto, funcionando, ele tem que ter uma porta ali para atender o paciente. Quando que eu vou procurar uma emergência? Quando que eu não vou? Quando que eu tenho que ir no consultório? Putz, eu não tenho que, sei lá, ver a minha saúde todo ano, todo mês, cada 12 meses. O que eu tô fazendo? Tem gente que não ia no médico nunca, né? Nunca. E passou aí porque começou a olhar a sua saúde e disse, putz, eu tô com uma sequela aqui do Covid, tô com não sei o quê. Eu vou. Então as pessoas começaram a olhar pra sua saúde com mais, eu acho, mais atentas, assim, com um pouquinho mais de responsabilidade também, né? E aí isso respinga pra gente muito forte, no sentido de, eu tenho que comunicar também de uma forma mais assertiva. Uma coisa que a gente faz, assim, e eu faço muito, é conversar com as pessoas. Então, entende? Senta um dia do lado do teu paciente que tá ali embaixo. Além de fazer uma pesquisa, conversa com a pessoa. Sim. Mas por que o senhor veio pra cá? Vai além de preencher formulário, né? Isso. Vai ouvir realmente. Exatamente. E senta do lado dele e pergunta, mas por que o senhor escolheu vir pra cá? O que aconteceu? Como que eu posso ajudar? Mas o senhor, por quê? Escolheu, veio, foi no Google, cá, né? jogou no Google, pesquisou.
E aí tu começa a entender porque essa questão de comunicação com recorrência, canal correto. Porque as pessoas, às vezes, na jornada do que elas procuram, de uma emergência e tudo mais, ninguém vai jogar no Google. Elas têm que lembrar da nossa marca. É a primeira que ela lembra. Exatamente. Que sabe que é boa, é pra lá que eu vou. Ela vai pegar o carro e vai. Que, já tive uma experiência que foi boa, um conhecido já teve uma experiência, já olhou e disse assim, cara, eu já precisei deles, eles foram assertivos, eles resolveram o meu problema. Então elas vão lá e nos procuram. Eu acho que é esse o momento que tu para e vê, nossa, minha comunicação Tem deu dado certo. Exatamente. Né? Tô no caminho certo, tô me comunicando da melhor forma. Eu vou te falar assim que uma vez, faz alguns meses assim já, a gente tava numa roda de conversa assim de amigos, e amigos que a gente vai fazendo até por causa do hospital em si. E aí uma moça olhou e falou assim, meu diretor de uma empresa grande assim, ela sabia que eu era do marketing, né, do hospital, que eu era coordenadora, ela virou pra mim e ela falou assim, Angel, eu tava com o meu diretor esses dias e ele virou pra mim e falou assim, eu não sei o que aquele hospital lá tá fazendo, mas eles estão fazendo bem feito. Eu olhei pra ela, Não sei o que faz, não né? sei Mas, o que poxa... faz, mas tá fazendo bem feito. Eu falei, que bom, então. Eu tô fazendo com sentido, né? Eu, as ações, o time, todo mundo que tá lá. E vocês ganharam até uma certificação nesse período mesmo, né? A gente ganhou. O hospital normalmente passa por momentos de certificação e tem essa questão de selo que elas ajudam a comprovar questões de qualidade, de processo interno. A gente, durante o período, a gente já vinha fazendo uma certificação canadense, uma acreditação que a gente chama, que é a Kimenton. E nós somos e ela não parou, né, durante a pandemia, e toda a parte da Kimenton é uma certificação que comprova a qualidade assistencial, a qualidade operacional de muitas áreas do hospital. Né? Exatamente, ela é uma acreditação canadense. E nós fomos o primeiro hospital no mundo e o primeiro diagnóstico por imagem no mundo acreditado de forma virtual. Porque como o processo ele já vinha rodando há 2 anos, a gente foi acreditado no mês de agosto de 2020. Então foi durante o momento que estava a pandemia. Crítico. E o que acontece, né? É como se aquela Kimenton tivesse servido para nos preparar também de uma forma diferente para enfrentar a pandemia. Então a gente tinha tido já treinamento de crise, treinamento de várias vítimas, vários treinamentos que quando a gente precisou ser testado, a gente já tinha passado por muita coisa. E aí foi uma certificação bem legal, foi um processo assim, foi um momento muito icônico pra gente também, foi um momento de celebração que premiou o que a gente construiu junto naquele período. Esforço, né? A gente recebeu algumas homenagens também da sociedade em si, né? A LESC também, através de alguns deputados, eles fizeram uma moção aplauso já para o hospital pela luta e pelo enfrentamento da pandemia. Teve momentos durante a pandemia que a gente chegou a atender 1/3 da população da Grande Florianópolis que tinha confirmação da Covid, assim. Então foram momentos bem intensos mesmo, que o time foi testado. Então a gente viveu umas realidades assim, de ter os times muito engajados com a gente, eles queriam continuar, mas a gente tem que atender. E a gente ali olhando como mercado, como marketing, disse assim, cara, como que a gente também então ajuda os times, né? Sim. Não posso pegar na mão do paciente, mas eu posso pegar na mão do meu colaborador e ajudar ele, dos próprios médicos, né? E dos técnicos que passaram por toda uma situação de cuidado, de não poder estar perto das famílias. Exatamente. Também tentar entender o que estava acontecendo naquele momento. E vocês, enquanto profissionais de comunicação, provavelmente também tinham que passar alguma segurança, né? Um carinho para essa galera que estava trabalhando incansavelmente. Isso. São times, assim, que hoje a gente, mais que nunca, a gente aplaude muito todo o trabalho que fizeram, tudo que realizaram. Muitos deles, assim, eles olham assim, mas, Angélica, a gente não é herói. A gente estudou, se formou, a gente tá aqui para isso mesmo. A gente só foi testado, talvez, ao extremo daquilo. Então, mas aí a gente fez várias ações de endo, né? Junto com um time de gestão para reforçar essa questão de comunicação e agradecimento a eles também, né? Que foi um momento onde eles foram testados e a gente podia contribuir de alguma forma. Então era realmente segurando a mão deles e dizendo, cara, ninguém larga a mão de ninguém aqui. Não, e são líderes inspiradores, né? Sim. A Angélica já falei, mas o Dr. Sérgio Brincas também, assim, quando você conversa com ele, tu sente que ele inspira os médicos, inspira os enfermeiros, e é todo mundo nessa mesma vibe, eu acho, de trabalho. Acho que a gente tem muita sorte lá de ter lideranças que são inspiração para todo mundo e tem uma proximidade muito grande. Então, a gente senta na mesa para ter conversas assim incríveis e que são muito gratificantes e constroem muito. Enriquecedoras, né? Constrói muito essa questão nossa de dia a dia também. Então, tu olha, tu vê brilho no olho ali, tu diz, putz, eu vou passar esse brilho no olho também para o meu time. Vou passar para as outras pessoas. Tem dias bons, tem dias não tão bons.
como normal, qualquer lugar, né? Qualquer profissão, qualquer empresa. Exatamente. Então, ali a gente vê isso e tem esses líderes que são grandes inspirações, assim, pra gente. E são muito próximos, tem a porta tá sempre aberta, querem conversar, querem descer, querem ir na operação, vamos ver junto esse problema aqui, vamos resolver. Então, isso é muito legal e a gente consegue transparecer isso para as pessoas também. Tem uma coisa que eu sempre gosto de perguntar quando a gente recebe alguém aqui, principalmente você que comentou que não encontra tanta bibliografia, tem essa dificuldade, queria saber se você pudesse dar uma, ou enfim, mais de uma dica para uma pessoa profissional de marketing ou de comunicação que pensa em entrar nesse ramo, o que você diria? Quando a gente pensa em saúde, aquilo que eu acho que faz muito sentido. Você tem que gostar de comunicar, você tem que gostar muito de marketing, muito mesmo, e assim, tem que ser um profissional presente em todas as áreas, então assim, não só ser generalista, né? Tu tem que estar presente, às vezes, fisicamente, mas tu tem que gostar muito de pessoas. Esse tem que ser o teu ponto, assim. Tu lida com pessoas o dia todo, tu lida com pessoas em níveis diferentes de consumo, que estão esperando com coisas muito diferentes tuas, tem expectativas diferentes com a tua marca. Mas o principal, tu tem que gostar de pessoas, porque tu vai conversar muito com pessoas, tu vai lidar com pessoas diariamente. Então, assim, e o resultado de tudo que a gente constrói na comunicação é um impacto direto na vida daquela pessoa. E é realmente na vida de um diagnóstico que ela está esperando ao momento que ela sai de uma maternidade com um filho. Então, assim, tudo isso constrói e a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, a gente tem que saber o que tá construindo. Então, assim, tem que gostar de marketing? Cara, tem que gostar muito de marketing, mas tem que gostar muito de pessoas também. Sim. Tu não vai lidar com produto, né? Exatamente. Vai lidar com gente, Tu vai lidar com gente, isso aí. Muito necessária essa sensibilidade, né? Isso aí. Principalmente. Antes Isso de aí. qualquer outra tecnicidade, precisa ter essa noção. Isso aí. Não sei se a Andressa tem mais alguma pergunta, mas para encerrar, acho que a gente conversava aqui mais cedo sobre o Web 3.0, essa descentralização, e a saúde é um ramo que vai estar muito presente, né? Isso aí. Nessas modernizações. E o que tu enxerga, assim, de tendência, algumas coisas que já vem acontecendo, a gente sabe que é aos poucos, porque é uma coisa que não teve, enfim, popularização, é normal. E é engraçado a gente falar sobre isso, porque todo mundo que a gente recebe aqui, eu entro nesse assunto, e grandes profissionais, Peçanha, o Kiss, o próprio Galileu, eles botam os 2 pés pra trás e falam assim, Lu, não. Primeiro eu preciso ter um site bem feito, primeiro eu preciso ter uma estratégia boa de rede social, primeiro eu preciso... E uma série de coisas. Aí depois, quando tudo isso estiver redondo, a gente fala, tá? Mas eu queria ouvir o teu ponto de vista, claro. Então, quando a gente pensa em saúde, nada tá tão, assim, desenvolvido nesse espaço, né? Quando a gente pensa, sei lá, Web 3.0, vai para o metaverso e tudo mais, o que é que tá acontecendo lá? Geração de conteúdo, consumo de conteúdo, né? Eu vou fazer quase que nem os meus colegas ali, vamos dar um passo aqui para trás e vamos dizer, eu tenho que estar com um site bem redondo, eu tenho que estar com comunicação redonda, eu tenho que estar com um blog bem estruturado, eu tenho que ter todos esses processos. Mas assim, o que eu vejo muito desse novo universo que vem se formando é que assim, as pessoas vão consumir também conteúdos de saúde lá dentro, elas vão continuar consumindo. Como que a gente vai estar presente ali? Como que talvez eu vou estar em casa com a Alexa e vou dizer assim, Alexa, qual que é o hospital mais perto? Alexa, eu tô sentindo tal coisa. Verdade, e você aí? precisa estar preparada. Como que a gente vai se preparar para isso? Então, eu vejo que tem um futuro muito legal de desenvolvimento ali, onde a gente anda junto com os nossos parceiros médicos, onde a gente anda junto com os times de enfermagem, onde a gente anda junto com eles para construir esses conteúdos, mas a gente tem que pensar que isso vai acontecer. Pode não ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 10 anos, mas vai acontecer. Então, assim, eu vou estar em casa, eu vou abrir meu celular, vou pegar a Alexa e dizer, Alexa, eu tô com uma cefaleia aqui, eu tô com uma dor de cabeça há 3 dias. O que eu tomo? A Alexa não vai falar o teu remédio, né? Isso a gente tem que saber que talvez não é um mundo que vai evoluir tanto assim, mas a Alexa vai dizer assim, talvez você tenha que ir para um pronto atendimento. Então, assim, dá uma pesquisada sobre tal coisa. Então, a gente tem que estar pronto e tem que estar olhando para esse universo que também vai surgir. E aí... Até para ajudar a construir, né? Exatamente. Porque muito provavelmente vocês vão estar envolvidos nesse processo, que é Isso. totalmente novo para todo mundo, não tem regulamentação. Esperamos Exatamente. que estejam, né? Não, E aí tem exatamente é isso que a gente, enquanto a gente sociedade... espera, né? Exatamente. Porque E aí tem senão- uma coisa muito legal que é... A gente tá em Floripa, né? Então, a Ilha do Silício, ela existe, é uma realidade. Para a saúde, isso
é muito difícil como um grupo, da forma que a gente está hoje, é um transatlântico, né? Então, cada mudança, cada meio que a gente faz, quando quero virar uma curva, é um caminho longo, né? Sim. Mas, assim, isso é uma oportunidade gigantesca para quem está aí querendo construir uma startup, quem está querendo construir alguma coisa inovadora no mercado. O mercado da saúde é uma grande possibilidade para o pessoal. É uma coisa que é muito difícil grandes centros de saúde fazer sozinho. Então, a gente sempre olha para as questões de tecnologia, a gente sempre está olhando para esses mercados dizendo assim, cara, será que alguém não tem a solução que eu estou querendo? Então, às vezes, esse mercado de comunicação, porque, assim, não é só comunicação por si só, né? Sim. A gente fala de tecnologia nesse sentido. Então, assim, é um mercado que está muito, muito aflorado, que precisa de muito jovem, muita gente com ideia legal para levar para frente, sabe? Isso, ao mesmo tempo que aquilo que a gente comentava, precisa da expertise que só vocês vão ter nesse momento, sabe? Isso aí. Perfeito. Adorei esse papo, acho que foi uma aula, não sei. Muito. O que tu achou? Achei também, eu sempre aprendo, fico aqui ouvindo essas histórias e eu adoro. Pode voltar sempre, viu, Andressa? Vou colocar aqui no público. Pode me convidar que eu fico aqui. só fazendo apontamentos e ouvindo. Media Market ganhou uma nova host também, né? Super, eu gosto de dividir bancada com mulheres, que o Jean não me escute, que ele tá em férias. A gente tem mais sensibilidade, né, Acho Luísa? que foi no tema certo, você concordou? Né? Concordo. Vou trazer uma informação legal, então. Opa! A área da saúde, ela é composta por muitas mulheres, né? A gente, no mês de março, normalmente fala muito disso, né? Verdade. Então, até a área de... hoje, dentro do hospital, acho que a gente deve ter uns 60%, 70% do nosso... nos nossos colaboradores compostos por mulheres, então a saúde é feito muito por mulheres, e isso representa até na nossa própria direção, nas áreas de liderança em si, então é uma mesa muito interessante, essa também é representativa para quem está na área da saúde também. Perfeito. Obrigada por ter topado conversar com a gente, acho que quem tá ouvindo e a gente aqui aprendeu muito, né? Muito obrigada. Parabéns, né, mais uma vez pelo teu trabalho, Angélica, pela tua equipe, pelo teu time, pela empresa, né, que tu representa, eu acho que vocês são muito show, assim. Imagina. Vocês acrescentam muito para a nossa sociedade. Sem dúvida. Imagina, eu que agradeço a oportunidade da ND, do Media Market. São grandes parceiros nossos também, né, de dia a dia. Pra gente é muito legal estar dentro desse tipo de canal e representar isso, assim. Pra mim é uma oportunidade muito enriquecedora, né? A gente falava, eu consumo muito podcast, então é legal estar aqui falando também sobre isso. E a gente tá sempre com a porta aberta também, precisando de qualquer coisa, sempre contem com a gente. Tem uma coisa que eu falo para os meus parceiros assim, eu espero que não precise como hospital, que não precise como saúde, mas se precisar a gente tá aqui também. Conta com a gente. E lembra de mim também, né? Independente disso. Você deve ter que falar isso bastante. Exatamente, imagina. Eu encerro agradecendo a todo mundo que nos ouviu até aqui e lembrando que todos os episódios estão disponíveis em media.market/podcast. Tchau, tchau.